Então, vamos para a nossa próxima mesa. A mesa agora falar sobre a formação, mas como o Daniel falou, do ensino acadêmico. Vamos ter como mediador nosso querido Dom Jerônimo, que já está aqui conosco desde o início. O nosso primeiro palestrante será o padre Danilo, da Arquidiocese de Belo Horizonte, professor da PUC, né, também membro da Rede Celebra. Nosso segundo palestrante, o padre Taborda, jesuíta, professor emérito da FAGE. E o professor... Washington, está aqui. Washington Paranhos, está aqui já. E o padre Washington, jesuíta também, professor da FAGE, esteve recentemente aqui na nossa diocese, todo mundo muito encantado e amargosa com o padre Washington. Então, bem-vindos, boa conversa e vamos seguir a nossa maratona. Só recordando, quem tiver pergunta, deixa aqui no chat e a gente passa para a mesa. Boa tarde a todos. Olha aí que mesa bonita, interessante. Nós estamos dando continuidade à nossa maratona. Não para, nós nos tornamos verdadeiros atletas da Sagrada Liturgia, né? E esse é um evento histórico, não é verdade, Danilo? Esse é um evento que vai ficar para a história. É interessante porque essa nossa mesa de agora, o tema dela se coloca, ou melhor, o seu tema é mais bonito, né? O seu tema se coloca dentro do capítulo 1º da Sacrosanctum Concilium, né? O primeiro capítulo, que trata, é dividido em 3 partes. Ele trata, na primeira parte, da natureza da Sagrada Liturgia e sua importância para a vida da Igreja. Na segunda parte, se ocupa da educação litúrgica e a participação ativa. Na terceira parte, então, se ocupa das normas que derivam da liturgia, da natureza didática e pastoral da liturgia. O tema do ensino, do estudo acadêmico da liturgia se enquadra nessa segunda parte. E é interessante porque tem tudo a ver com aquela participação ativa e plena que é a primeira fonte necessária da qual os fiéis hão de beber o espírito genuinamente cristão, diz o número 14 da Sacrosanctum Concilium, né? E o número 15 lembra que para lecionar liturgia tem que estar habilitado, tem que ser uma pessoa que realmente, né, tenha capacidades e que seja formado para isso. Não é qualquer pessoa que pode se ocupar do ensino da Sagrada Liturgia. E o número que nós vamos ler, o número 16, né, explicita com muita clareza o método e a amplitude da Sagrada Liturgia. Diz textualmente: a disciplina da Sagrada Liturgia deve ser considerada nos seminários e casas de estudo dos religiosos como uma das disciplinas necessárias e mais importantes, e nas faculdades de teologia como disciplina principal. Além disso, é preciso ensiná-la nos seus aspectos, quer teológico e histórico, quer espiritual, pastoral e jurídico. Olha a gama, hein? Acima de tudo, procurem os professores das outras disciplinas, principalmente de teologia dogmática, Sagrada Escritura, teologia espiritual e pastoral, fazer ressaltar, a partir das exigências intrínsecas de cada disciplina, o mistério de Cristo e a história da salvação, de modo que se veja claramente a sua conexão com a liturgia e a unidade da formação sacerdotal. Então, na nossa mesa de hoje, nós vamos, nesse momento, nós vamos dar a palavra a pessoas que têm larga experiência nesse âmbito. As boas-vindas e passamos imediatamente a palavra ao nosso ilustre hóspede, Padre Danilo. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Dom Jerônimo. Boa tarde, Padre Taborda. Boa tarde, Padre Washington. É um prazer estar aqui com vocês nessa maratona. E nos meus 10 minutos eu vou partir de um texto que
eu escrevi para esse livro Formação, Desafios Morais, número 2, embora o título fale disso, né, dos desafios morais, o meu texto de liturgia entrou aí, sobre a formação, então, dos novos clérigos, né? E esse texto que eu escrevi tem como ponto de partida exatamente esses artigos, né, que são os artigos de 14 a 19 da Sacrosanto Concílio, que tratam da formação com um enfoque bastante grande sobre a formação, então, dos presbíteros, dos futuros sacerdotes, na linguagem da Sacrosanto Concílio. Tem também, eu cito ainda, o artigo 11 da Sacrosanto Concílio, que fala da importância, então, de que os padres sejam conhecedores, né, da liturgia para promover a participação dos fiéis. Eu leciono há mais de 10 anos na PUC Minas Sagrada Liturgia, bem como o sacramento da iniciação cristã, os sacramentos da iniciação cristã. E nesse tempo de formação eu pude observar muitas coisas, perceber algumas constantes, alguns elementos que são sempre presentes na formação e que eu vou trazer aqui com muito respeito e assim, muito carinho por todas as pessoas que passam esse tempo junto com a gente, né? Pode parecer um pouco negativo, mas a preocupação tem a sua razão, porque nós temos aqui um desafio da recepção que é muito importante para todos nós, né? É claro que tem muitos frutos positivos, muita coisa bonita também acontecendo, mas por causa do tempo e em vista da nossa tarefa, eu vou me concentrar, então, nesse ponto, né, que é a preocupação em torno da questão formativa. E eu vou partir, então, em primeiro lugar, dessa afirmação que é um refrão que acontece muito na Sacrosanto Concílio, que é a formação dos padres tem em vista, sobretudo, a participação dos fiéis e também a formação dos fiéis na liturgia. E também a Presbyterorum Ordinis salienta de maneira muito bonita que os ministros ordenados eles têm a tarefa de ajudar os fiéis a viverem o seu sacerdócio comum, o que eu acho muito importante a gente levantar aqui também como uma missão de cada padre e esse sacerdócio comum que nasce da experiência da liturgia e se desenvolve também na liturgia, né, toda vez que os fiéis celebram. Mas olhando para o tempo presente, eu me deparo com algumas situações que ilustram de maneira muito preocupante, né, o nosso cenário atual. Ontem e anteontem eu recebi algumas notícias, né? A Rádio Piauí é muito eficiente, né, nos seus comunicados, e essas notícias têm a ver com os nossos formandos. A primeira delas foi de que os nossos formandos frequentam uma capela aqui em Belo Horizonte, onde se realiza a missa do rito de Pio V. Né? Muitos seminaristas, então, no final de semana, vão para essa capela para frequentar essa celebração. No momento que a gente vive, parece quase óbvio, mas entristece a gente ter uma notícia dessa, né? Porque é algo que eles realizam de certa maneira escondido, tanto das casas de formação quanto da faculdade. E é um dado que a gente precisa ler neste momento. E a outra notícia que eu tive é que um egresso da nossa faculdade, hoje padre, afirmou para pessoas da sua paróquia que ele prestava atenção às aulas e respondia aquilo que o professor de liturgia queria, no caso eu, né? Aquilo que o professor queria ouvir. E a gente sabe que existe na internet recomendações desse tipo, sobretudo vindas dos padres midiáticos. Então, diante disso, a gente fica pensando ou tentando encontrar, tatear o que está acontecendo, qual é a raiz dessa problemática, dessas dificuldades. E uma delas que eu encontro é a questão da iniciação cristã. Eu acho que essa é a raiz mais funda que a gente precisa, então, rever, no sentido de que a iniciação cristã tem a nobre tarefa de
iniciar também na vida litúrgica, que faz parte da vida cristã. E essa iniciação cristã, hoje, ao meu ver, carece de muitos fundamentos importantes e que a Igreja, graças a Deus, já se encontra no caminho de recuperar esse processo e a importância dela na formação do povo cristão, na formação dos fiéis. Em segundo lugar, eu chamaria a atenção para o perfil vocacional dos nossos candidatos. Os candidatos ao ministério ordenado na nossa Igreja, na sua maioria, são oriundos dos movimentos eclesiais, desses novos movimentos e novas comunidades eclesiais. Então, o perfil que resulta desse humus, digamos assim, vocacional, é um perfil muito devocional, né, muito intimista do ponto de vista da experiência religiosa, e muito também marcada por uma mentalidade clericalista. Esse perfil ele é um perfil que sai, né, à vista, se mostra e se percebe na convivência, então, com muitos desses que nós ensinamos. E daí vem uma questão que eu coloco, que é a questão a quem eles têm por referência, quais são os modelos que esses nossos candidatos hoje têm à mão, estão seguindo. Não é mais o modelo do padre que está lá na paróquia. Esse modelo ele é um modelo cada vez mais distante dos nossos jovens, mas sim, o modelo que eles têm é o modelo dos padres midiáticos, né? E esses padres midiáticos, às vezes, não são apenas midiáticos, eles são também cismáticos, né? Há, pelo menos no meu horizonte, 1, 2 ou 3 padres midiáticos que gozam de bastante sucesso, mas que têm um perfil, ao meu juízo, cismático, e fazem muito sucesso. Além disso, um novo modelo que aparece é o modelo do padre bonitão, do padre que malha, que está sempre, né, com um shape muito, muito definido, né, usa a camisa apertadinha, faz a sua, como é que chama? Harmonização facial, que a gente até brinca que é demonização facial, né? E esses padres, então, estão tendo isso por modelo e isso vira uma certa moda, uma certa medida assim do ministério, né? Às vezes também os padres são arautos da novidade, então eles estão sempre muito preocupados em trazer para a liturgia alguma novidade, nem que isso seja o próprio rito de Pio V, né, como uma novidade para o povo, né? Ele quer inovar com essa peça de museu, que é a liturgia tridentina, que não é mais a norma da nossa fé, né? E, junto disso, vem, evidentemente, expresso, né, pelas escolhas das vestes litúrgicas e por outras escolhas, a própria organização do espaço celebrativo, etc., um certo barroquismo tridentino. Essa estética toda, né, desenha para a gente um perfil que é um perfil, então, preocupante, que a gente precisa, então, ficar atento. Fundamentando um pouco essa experiência, esse perfil, a gente tem a vida litúrgica do seminário. E aqui, evidentemente, eu falo de um lugar de quem não convive com os seminaristas dia a dia. Eu falo das impressões que me trazem e que eu leio na fala deles. E a vida litúrgica no seminário consiste basicamente em 2 coisas: missa todos os dias e a liturgia das horas lida. Ela não é celebrada em geral. Então, eu estou dando aqui um perfil geral, pode ser que num caso ou outro a gente tenha aí experiências muito boas acontecendo, e tem. Então, esse costume de celebrar a missa todos os dias, né, e também a liturgia das horas de maneira pouco celebrativa, né, imprime determinada experiência litúrgica que, ao meu ver, muitas vezes destoam daquilo que é oferecido na faculdade. Então, essa é uma pergunta que eu faço, eu não quero fazer aqui nenhuma afirmação categórica, mas é uma pergunta que eu faço no sentido de como realizar a ponte entre a formação que acontece na faculdade
e as celebrações que estão acontecendo nos seminários, né? E desse bolo, desse caldo aí que a gente vê, que a gente percebe, a gente encontra também uma mentalidade litúrgica muito marcada ainda pelo rubricismo e canonismo, ou por um perfil muito dogmático e especulativo de uma liturgia que é muito do ponto de vista teórico, idealista, etc., ou uma liturgia muito subjetiva e devocional. Então, a gente não tem aqui uma experiência, digamos assim, da liturgia encarnada, da experiência do corpo, nem da experiência da festa, nem da experiência, então, do mistério vivido a partir dos sinais, a partir dos ritos e da valorização dos ritos e dos sinais, né? Então, dentro desse horizonte, a gente fica se perguntando o que fazer, né? E é muito interessante porque essa é uma tarefa árdua, ela é importante, né, para todos nós. Como eu disse, temos já muitos resultados bons, muitos resultados positivos, mas fica aqui essa leitura da realidade de uma maneira um pouco generalizada. Vejo aqui algumas saídas que eu acho que seria importante a gente pensar. A primeira saída, que já se apresenta como uma forma de superação desse quadro, é a participação dos leigos nos cursos de teologia. Isso tem enriquecido demais a experiência da formação litúrgica, sobretudo a participação das mulheres, que conseguem trazer para nós uma leitura nova, um empenho muito diferenciado nos estudos e na forma de acompanhar essa formação. Então, eu acho que isso tem sido muito positivo. E me pergunto, considero isso no meu texto, se a contribuição da iniciação cristã pode nos ajudar hoje a repensar a formação litúrgica dentro dos seminários. Não só no sentido de reiniciar os alunos, os seminaristas, aqueles que estão em formação para o ministério, não no sentido de fazer de novo o sacramento, não é possível, a gente sabe, mas de recompor as lacunas que ficaram, então, dentro desse percurso iniciático, e também no sentido de estruturar essa formação ministerial a partir desse grande paradigma da iniciação cristã. Então, fica aqui a minha contribuição e passo a palavra para os colegas. Obrigado, Danilo. Essa sua contribuição é preciosíssima, porque coloca exatamente a formação como um processo iniciático, né? Não como um processo acabado ou um processo para acabar, mas, ao contrário, um processo exatamente que vai iniciar, sabendo que não se pode ter formação para a liturgia sem a liturgia. Por isso, a experiência do celebrar é de máxima importância. Não por acaso que o número 17, né, do Sacrosanto Concilium, diz exatamente que nos seminários e casas religiosas tenham os clérigos uma formação espiritual de fundo litúrgico, ou seja, é a partir da liturgia que a gente forma sempre para a liturgia. A contribuição do professor Taborda, nesse momento, também pode enriquecer o nosso debate futuro. Com a palavra, o professor Taborda. Boa tarde. Boa tarde. Eu sinto aqui como Pôncio Pilatos no credo se sentiria se ele soubesse que está no credo. Por quê? Porque eu não sou liturgista e não sou professor de liturgia. Eu sempre tive sumo interesse pela liturgia. Eu vou dizer, eu sou veterano do movimento litúrgico. Quando o movimento litúrgico estava nos anos 40 do século XX, eu estou velho, então tem que contar com isso. Eu tenho 85 anos. Isso significa que eu vivi o movimento litúrgico quando estava efervescendo no mundo e principalmente iniciando no Brasil. Então, nessa época, como eu me interessei sempre pela liturgia,
eu acompanhei muito toda a discussão e as publicações do movimento litúrgico. Eu, num exame de consciência que poderia ser também uma confissão de culpa, né? Eu, no tempo do estudo da filosofia, eu li mais liturgia do que filosofia. E que todas aquelas publicações, como La Maison Dieu, a Revista Litúrgica, Efemérides Litúrgicas, que eram publicações da Europa que havia na faculdade, porque a faculdade era de Filosofia e Teologia, tudo isso eu acompanhei detalhadamente, né? E me encantava toda essa questão da liturgia. E com isso, consequentemente, eu tenho um apreço, uma experiência da liturgia, mas assim, e da liturgia acadêmica, mas assim, dentro desse viés, né? Agora, a minha formação foi teologia fundamental. Meu doutorado é de teologia fundamental, o que eu lecionei durante 6 anos, 7 anos, 8 anos, talvez, e depois nunca mais, nem sei o que é teologia fundamental hoje, não? Então, depois, então, pelas circunstâncias históricas, enfim, da própria vida, da minha vida, da minha missão, eu fui enveredando cada vez mais, e com grande prazer, na teologia do sacramento. Agora, a teologia do sacramento, eu sou, então, assim, eu seria classificado como um professor de teologia dogmática, né? Que era assim que se pensava a teologia dos sacramentos. Então, na teologia dos sacramentos, eu evidentemente, que todo aquele meu conhecimento que vinha do movimento litúrgico e dessas leituras, como digo, do tempo da filosofia, de todas essas revistas que lançavam. Então, tudo isso, evidentemente, que aflorou, né? E havia, nas minhas aulas de teologia dogmática dos sacramentos, um viés litúrgico, né? E eu não conseguia separar, graças a Deus, aquilo que é a doutrina da Igreja sobre os sacramentos da celebração, da liturgia, em fim de contas, né? E depois é bom também ter presente o seguinte, né? Todo mundo sabe, né, que jesuíta não parece ser exatamente a classe de gente mais apta para a liturgia, né? Começando até mesmo das origens dos jesuítas lá no século XVI. Então, esse fato, né, de que se dizia antes em latim, né, jesuita non cantat, jesuíta não cantam, né? E, de fato, isso era uma verdade. Agora, justamente na época, pela força do movimento litúrgico, que no pontificado de João 23 estava muito forte e que começou assim, a ser espalhado pelo mundo a partir das decisões de João 23. Então, a partir daí, até os jesuítas tiveram que assumir a liturgia. E houve, então, eu estava na filosofia nessa época, e isso significa nos anos 53, 58, talvez, do século passado, o geral dos jesuítas escreveu uma instrução e uma determinação que causou muito espanto, né? Que nós,
jesuítas, alitúrgicos, né, deveríamos celebrar nos fins de semana, solenemente, as vésperas ou as completas. Como, evidentemente, as completas eram muito mais simples, né? No fundo, a coisa, pelo menos lá na minha província, se assumiu as completas, né? Porque aí não tinha tanto gasto também assim. Né? E se publicou um folhetim, claro, tudo em latim, obviamente, e cantávamos, então, as completas nos domingos, né? Evidentemente sem abandonar a nossa tradicional bênção do Santíssimo. Né? Porque, como sabem, se dizia que os jesuítas celebravam a Eucaristia de manhã para que tivessem à noite a hóstia consagrada para a bênção do Santíssimo, né? Que não é mais importante do que a celebração da Eucaristia, na prática, realmente, da pastoral das igrejas dos jesuítas. Então, no momento em que o padre-geral Janssens estabeleceu essa regra, essa ordem, que foi seguida e obedecida, evidentemente, porque naquele tempo os jesuítas eram obedientes. Então, o que aconteceu foi que, entre outras coisas, o padre-geral dizia nessa instrução que devia se formar gente para a liturgia. Porque como era a liturgia, o ensino da liturgia, o ensino acadêmico da liturgia, na nossa faculdade, por exemplo, era o ensino de rubricas, né? Não tinha nada de teologia. E isso eu digo até porque, como eu digo, eu não estava na teologia, mas via isso de longe pelos meus conhecimentos e meu interesse na liturgia. Então, esse fato esse pedido do geral, essa ordem do geral, de que todas as faculdades de teologia mandassem alguém para estudar liturgia, naquelas instituições que já existiam, então, como, por exemplo, lá em Trier, em Paris, e outros lugares também, mas o que eu tenho presente nesse momento era Paris e Trier, na Alemanha. Então, considerando isso, né, evidentemente, agora, evidentemente, lá na filosofia, até chegar a poder ser professor de teologia, de liturgia da teologia, então, aí, como diria a minha avó, mal riu burro, mas quem o criou, né? Ou seja, aquilo não tinha nem ideia, nem cabimento, né? E assim me encaminhei de outra maneira para a teologia quando foi o determinado momento. Agora, esse fato, realmente foi muito importante para mim e para a forma como eu lecionei sempre os sacramentos. Né? E isso foi cada vez mais, na medida em que eu fui começando a aprofundar e estudar essa questão, foi cada vez mais presente essa perspectiva dos sacramentos a partir e com uma referência litúrgica forte. Né? Agora, eu não lecionei liturgia, a não ser, excepcionalmente, a partir, creio que aí do ano 2000, coisa assim. Isso no ano 2000 significa que eu já tinha 30 anos de magistério, né? Porque a gente fala em 2000, né? que não é... Então, nessa ocasião, não me lembro em que circunstâncias, o professor de liturgia do que hoje se chama FAGE, que era o padre Juan Antônio Ruiz de Gopegui, não sei por que razão ia deixar de lecionar liturgia e Eucaristia, que era a disciplina
em que se lecionava a liturgia dentro. E veja o seguinte, que esta não era tão vital assim, não era tão de acordo com a Sacrosantum Concilium, aquilo que se praticava naquilo que veio a ser depois a faixa. Não era tão vital assim. Tanto é que liturgia e Eucaristia eram 4 créditos, sendo que a Eucaristia, evidentemente, tem um peso muito grande, né? E muito importante também. Bom, mas, em todo caso, o que aconteceu foi que o padre Gopegui, ao deixar as aulas de liturgia e Eucaristia, ele pôs uma condição. Mas quem tem que assumir isso é o padre Taborda. E, assim, eu entrei, como digo, como Pôncio Pilatos no crédito, né? Usei o material que o padre Gopegui tinha para as aulas de liturgia, mas as aulas, a liturgia, no sentido da ciência litúrgica, como deveria ser, né? Eu nunca lecionei. Agora, o Gopegui tinha uma experiência muito grande, porque ele tinha lecionado liturgia também já antes na Faculdade de Teologia da PUC do Rio. E ele dizia com sabedoria, bom, que eu ia dizer sabedoria dos anciãos, mas eu não posso falar porque estou dizendo que eu também tenho sabedoria. Então, ele dizia com muita sabedoria, não adianta lecionar liturgia, porque todos os alunos já chegam sabendo o que é a liturgia. E, de fato, ele contava, né, da experiência dele, nós vivemos um bom tempo na mesma comunidade, ele contava que ele ia fazer férias ou em um determinado lugar aí, e onde tinha uma paróquia dos jesuítas, e aí o pároco tinha sido aluno dele, né? E o pároco, apresentando para os paroquianos o padre Gopegui, diz: o padre Gopegui foi meu professor de liturgia, tudo que eu sei de liturgia eu tenho do padre Gopegui. E o Gopegui comentava, né, em casa, então, assim, ele sempre estava dormindo nas minhas aulas e chegava sempre atrasado nas aulas. Ou seja, a gente tem até eu, né, que, como eu digo, tem essa coisa assim, eu também tenho uma experiência semelhante. Certa vez, visitando aqui uma cidade histórica de Minas, né, entro na igreja uma igreja barroca, magnífica, fantástica, uma igreja barroca, né? E tinha uns cartazes que destoavam totalmente daquele barroco maravilhoso, né? E eu ia acompanhado de um aluno meu, né, muito meu amigo, e eu comecei a criticar. Como é que foi isso aqui? Isso não cabe nada no conjunto da igreja fantástica aqui, tal coisa. E tinha umas senhoras ali na igreja, quando nós estávamos fazendo essa visita. De repente, chega o pároco, que casualmente tinha sido meu aluno, no seminário, na PUC de Minas, que é uma época que eu dei aula na PUC de Minas. Tinha sido meu aluno. Ele disse: tá, foi aquela alegria de encontrar, tá, depois de muito tempo. Aí ele me apresenta para a senhora assim: tudo que eu sei de liturgia, o padre Taborda que me ensinou. Eu digo: pronto. Aí, depois o meu companheiro, né, gozava da minha cara, assim, ele, aquelas críticas todas para ele, depois ele perdeu de ti, né? Enfim, quer dizer, é para confirmar aquilo que o Gopegui dizia com muita sabedoria. Todo mundo já sabe o que é liturgia. E confere um pouco com aquilo que o Danilo estava dizendo antes, né? Que era um outro ponto de vista, mas, enfim de contas, é que as pessoas não aprendem a partir
das aulas, mas aprendem de alhures, né? de outras fontes, e isso que é o importante para essas pessoas, e não as aulas de liturgia. Bem, mas voltando ao que eu dizia, com relação ao fato de que eu não sou liturgista, eu queria acentuar justamente isso. Me pediram, né? Me pediram para falar a partir da experiência, né? nesse momento aqui. A minha experiência é muito pequena, porque eu tomei essas aulas do Gopeg, né? E o material que ele tinha e usava nas aulas, e a partir daí. Mas, como eu tinha aquele horizonte adquirido no estudo da filosofia, o suposto estudo da filosofia, como eu tinha esse horizonte, isso do movimento litúrgico, todo aquele tempo de efervescência maravilhosa do movimento litúrgico, que estava assim, cheio de frescor, vindo à tona depois de um inverno enorme, né? Então, isso aqui facilitava, né? E fazia com que eu... Tanto é que o meu primeiro livro de sacramentos publicado, que é Sacramentos, Praxis e Festa, ele ainda deixa muito a desejar do ponto de vista litúrgico. Porque é mais uma reflexão muito mais dogmática do que outra coisa. Enquanto já livros posteriores, como Nas Fontes da Vida Cristã, aí já a liturgia me parece muito mais integrada, e mais ainda a Igreja e seus ministros, que eu considero ali onde eu consegui, de fato, integrar a liturgia na teologia dogmática do sacramento da ordem, né? Bom, agora eu estou fazendo uma autobiografia que parece, né? Nem sei se eu... Não sei se tem sentido o que eu disse, então, caso vocês não... Eu acho que eu já passei do tempo que me era disponível, né? Então, eu Dom Jerônimo, delicadamente, não quis me interromper, mas me dizer, tá, chega agora, vai embora. Mas, em todo caso, eu fico aí para qualquer disponibilidade. E o Washington, né? Que foi meu aluno, né? E que eu me recordo que no tempo em que ele era meu aluno, muitas vezes me pediam qualquer coisa sobre liturgia, sobre sacramento, etc. E eu estava impossibilitado, eu pedia para ele ir. E, com grande satisfação, ouvia, né, que tinha sido fantástico o que ele fez. Então, agora ele pode falar com mais propriedade do que eu. Muito obrigado, professor Taborda, por essa sua larga experiência que tem contribuído com a vida litúrgica sacramental no Brasil, né? Eu acho que essa nossa mesa até põe contra o provérbio que jesuíta não fala. Ou então foi o concílio quem fez uma mudança profunda na vida dos jesuítas, porque essa mesa, eu sou a única ovelha não pertencente ao rebanho. Imediatamente a palavra ao seu aluno, né? Agora estudante, é o padre Washington. Tá vendo? Não só os padres dos cartazes foram seus alunos, nós também temos o padre Washington. Né? Obrigado, boa tarde, então, Jerônimo. Taborda, que apesar de morarmos na mesma casa, esses dias estamos distantes, né? E ao Danilo também, que estamos nos encontrando com mais frequência nesses últimos tempos, né? E com alegria, eu digo até por isso, viu? Mas eu peço desculpa, estou falando um pouco mais distante, eu estou nesses dias orientando um retiro aqui próximo a Brasília, e por isso, então, também já havia preparado, pensado um pouco no caminho que nós vamos, então, desenvolver, né? E o primeiro aspecto que eu queria trazer, né, para a nossa reflexão neste dia tão iluminado, tão lindo que nós estamos vivenciando, é que não é fácil sintetizar, né, quais são os aspectos
mais interessantes apresentados nesses últimos anos no ensino litúrgico sacramental. Ou seja, as várias experiências e também as propostas, que são tantas e também com tantas características distintas, nos faz refletir se os objetivos traçados e também as expectativas são atingidas, então, por tais propostas, por essas variações, né, ou variedades, né, de propostas do ensino, seja da liturgia como também da sacramentária. E aqui eu acho que o importante, somente neste curto espaço de tempo que temos, é talvez irmos direto àquilo que nós percebemos, eu acho que até mesmo para nos ajudar na conversa, é de que a liturgia, bem como a sacramentária, elas são consideradas disciplinas de estudo, então, que fazem parte da ciência teológica. Porém, ainda hoje encontramos como possível a gente perceber uma separação entre os dois âmbitos, né? Porque muitas vezes você tem um estudo, por exemplo, da sacramentária, a gente pode ver muito dos sacramentos, que não tem absolutamente nada de liturgia. E depois, então, a única preocupação que se tem nessas celebrações, que não é para se fazer no estudo, não tanto para se fazer teologia, mas a preocupação de muitos dos alunos é simplesmente com a receita de bolo, né? E por mais que a gente diga, não, aqui é para se fazer teologia da liturgia, teologia dos sacramentos, mas na maioria dos casos o que eles estão querendo é saber o que pode e o que não pode. Então, por um lado, então, é importante também, pela própria realidade e objeto, né, de cada disciplina, né, a questão seja da liturgia, como também da sacramentária, mas, por outro, é problemático, pois ainda é possível justamente encontrar uma ou outra, né, as disciplinas separadas, então, para ser estudada ao interno de uma outra disciplina sistemática. E aqui eu sempre gosto de chamar a atenção, porque antes e na própria teologia hoje, se tem o preconceito quando se fala justamente do termo dogmática, e aí prefere colocar sistemática, mas também organizando como forma de um sistema, né? E não pensando a própria liturgia e a sacramentária no estudo muito mais interdisciplinar. Então, diante disso, é importante também recordar que, depois do Concílio Vaticano II, a liturgia vem, então, considerada entre as principais disciplinas do curso de teologia, como Dom Jerônimo já começou sinalizando no início, então, dessa mesa. Ainda que apareça, muitas vezes, como parte de um curso com poucos créditos, que o Taborda também já salientou, ou em parte de uma ou outra disciplina, esta deve ser, então, disciplina muito bem pensada, preparada e organizada em todos os cursos de teologia. O ensino da liturgia, então, deve ser integrado entre as disciplinas interdisciplinares e, nas faculdades teológicas, deve sempre constar no currículo. E, então, deve ser considerada de modo completo, né? Seja dentro deste currículo, nos seus vários aspectos, que é o aspecto teológico, histórico, espiritual, pastoral, jurídico e antropológico. Essas realidades que, aqui ou ali, nós precisamos nos perguntar se de fato está acontecendo. Aqui nos deteremos, por exemplo, aqui nós poderíamos simplesmente, e é isso que eu vou fazer, como uma forma de vermos como isso acontece hoje em muitas das casas de formações, nas escolas de teologia, né? Alguns contextos para justamente percebermos essas variações e, ao mesmo tempo, o nível de reconhecimento e algumas propostas formativas tentando colher, quem sabe, alguns frutos nessa formação. Como é previsível, né, os cursos são confiados, né, geralmente nas faculdades de teologia, geralmente a docentes com especializações diversas. Geralmente a tendência é propor diversos cursos, né, institucionais
buscando apresentar a liturgia e todos os sacramentos com docentes da sistemática ou dogmática, dependendo da faculdade e a terminologia que se utiliza, da liturgia e outros contextos. Geralmente são pensados e organizados nesse nível. Algumas vezes, por exemplo, acontece que os sacramentos são confiados a um professor da sistemática e a um liturgista, ou seja, um e outro vamos dividindo, né, alguns conteúdos para ver se, então, quer dizer, a liturgia não tem muito o que ensinar, quer dizer, a visão, né, de muitos daqueles que são responsáveis por preparar os programas. Outros casos, como, por exemplo, só para vocês verem, né, por exemplo, o matrimônio e a penitência é dedicado a um professor de moral e o ministério ordenado a um professor da área da teologia prática, ou a pastoral, ou mesmo até a eclesiologia, né? Porque são cursos, então não precisa assim que está mais ligado a essas áreas, não precisa ser um liturgista ou alguém formado na área dos sacramentos. Então, deste quadro, nós podemos ver que existem situações bastante variáveis e completas, né? Complexas no sentido de compreensão mesmo do ensino e do valor, por exemplo, como pensar a liturgia e a sacramentária no conjunto das teologias. Porque o que nós estamos vendo, na maioria dos casos, é que a teologia litúrgica e a teologia sacramentária ainda não é concebida ou reconhecida no próprio campo teológico. E aí eu diria que é o que nós estamos vendo, por exemplo, depois de tantos anos, que isso a gente vai para, por exemplo, as associações de teólogos, para encontros, né, da própria área, né, como hoje nós estamos na área da teologia e da ciência da religião, mas liturgia e sacramentária não consta em nenhum desses locais para o debate mesmo teológico. Mas todo mundo quer meter o bedelho na liturgia e na questão da própria sacramentária. E aí, um dos aspectos é justamente isso, aquilo que o Danilo chamava a atenção, eu não sei ainda o porquê, mas ultimamente eu tenho sentido que cada vez mais, se por um lado os alunos que chegam para fazer teologia já chegam com um preconceito da liturgia, então, com um certo fechamento, ou seja, não estão abertos para uma proposta de formação da liturgia, que eu diria que é fundamental, justamente hoje, falarmos mais sobre a questão da formação litúrgica em todos os aspectos. E a outra é justamente, como já foi sinalizado também, é que a maioria dos alunos já chegam formados em liturgia, mas formados, digamos, naquela escola que cada um traz, né? Então, aqui, eu queria chamar a atenção somente para esses aspectos e concluindo, então, isso que eu digo, que eu acho que além, né, de toda essa realidade que nós temos, talvez o modo como vem tratada e reconhecida a sacramentária é uma questão também problemática, difícil, da gente aceitar como se faz, e eu diria que talvez a realidade que nós temos, que é a experiência mais plausível, é o modelo que confia justamente aos professores, individualmente, a compreensão unitária dos sacramentos. Então, e aí, trazendo justamente a perspectiva litúrgica, antropológica para o estudo, numa organização bastante interdisciplinar. E aí, deste modo, cada disciplina aprofunda a razão, então, formal da abordagem, incluindo as contribuições de várias investigações bíblicas, histórico-teológica, a questão do magistério, né, todos esses elementos para favorecer, então, um bom aprendizado. E daqui é que
perfila, na maioria das propostas que hoje a gente tem nas nossas escolas, aquela que seria, de fato, a distância, e se não de forma mais aguda, uma verdadeira desconsideração daquilo que é proposto pelo Concílio Vaticano II, presente seja na Sacrosanto Concílio número 16, que o Jerônimo começou justamente sinalizando, como também no decreto Optatum Totius, também o número 16. Eu acho que esses dois números podem nos ajudar a uma melhor compreensão e, quem sabe, a visão para o estudo que nós temos hoje. Mas, obrigado, desculpa, porque eu sei que o tempo é bastante curto e aí a gente deixa um pouco de espaço para, quem sabe, conversarmos um pouco mais. Obrigado. Obrigado, Padre Washington. Nossa Senhora, quando nós pensamos numa maratona de liturgia, nós pensávamos que não íamos ter assunto, não é, Danilo? Depois, agora, nós estamos mais da metade da maratona, nós vimos que nós não temos tempo, na verdade, né? Graças a Deus. Que maravilha. Olha, essa síntese de Washington é muito interessante. Eu lanço uma pergunta que apareceu. Na verdade, são 3 perguntas, mas eu vou tentar sintetizá-las e queria ouvir em 2 minutinhos a participação de um dos 3 acerca do tema. As perguntas, resumidamente, uma de Vinícius Schumacher, alemão o sobrenome, penso que se pronuncia assim, e de Maria da Cunha e Rose Ribeiro, giram em torno do número 16 da Sacrosanto Concílio. Se a Sacrosanto Concílio considera a liturgia como disciplina por excelência, né? Por que ela ainda é tão desconsiderada? E o que seria preciso fazer para incrementar o seu lugar, o seu devido lugar nos currículos das universidades, das faculdades e casas religiosas? Fica aberta para quem quiser, fica aberta a pergunta para os 3 que queira dar a sua resposta. Eu não sei. Eu diria, Jerônimo, que aqui, e Danilo, talvez o Taborda também pode, mas eu diria que nós vamos ter, quer dizer, um trabalho, de fato, que precisamos fazer e como que indo, marcando o território. Eu acho que nós temos que entrar cada vez mais no campo mesmo, na área teológica. Nós temos que nos fazer presentes, né? Porque senão nós vamos continuar percebendo aí que o estudo da liturgia e da sacramentária vai ser sempre um apêndice no currículo. E por isso a importância de fazermos conhecer o verdadeiro sentido, né? A quantidade, as teses que nós temos hoje, as dissertações em liturgia, mas até mesmo alguns que vão para fazer liturgia sacramentária, quando voltam ao Brasil, não estão lecionando, não estão, porque precisam ir para outras áreas, justamente por não encontrar como, né, no mesmo espaço dentro da faculdade de teologia. E aí, por isso, eu acho que nós temos que, pouco a pouco, ir alargando esse conhecimento. Eu queria acrescentar aqui também a questão a partir da fala do Washington, que a visão que a gente tem de liturgia na academia ainda é muito preconceituosa. Como se liturgia não fosse uma disciplina, uma teologia, né? Então, acho que um dos grandes feitos uma ciência, né? Uma ciência teológica. Um dos grandes feitos da Sacrosanto Concílio, como comenta o Padre Taborda quando ele fala da Sacrosanto Concílio, num texto publicado na Horizonte, acho que foi na Horizonte, revista Horizonte, ele fala que esse situar a liturgia dentro desse horizonte da teologia, né? Então, acho que isso é um dos grandes feitos. Então, no caminho que o Washington coloca, eu acho que esse marcar lugar, marcar presença, eu acho que isso é muito interessante. E é uma tarefa nossa, de professores, de evidenciar cada vez mais, né, nesse ambiente, esse caráter teológico da liturgia. Posso falar? Sim. Eu creio que a questão ainda está marcada por aquela forma de lecionar liturgia, de compreender liturgia pré-conciliar.
seja, é incrível como não se considera a liturgia como disciplina séria, né? E como também até, inclusive, pela forma como os próprios alunos perguntam, ou coisa assim, é mais aquela coisa, pode, não pode, e que me faz recordar o professor de liturgia lá de São Leopoldo, né, que não foi meu professor, que morreu antes de eu chegar a conhecer, mas que está lá com fama de santidade, fazendo milagres ou não, em todo caso, esse padre Royce. Ele é professor de liturgia. Me contam, então, que a preocupação dele era essa preocupação, porque a gente podia fazer 200 pecados mortais numa celebração de uma Eucaristia, né? Porque se botava o braço para cá, mas o que aqui não, tinha que ser aqui, não podia ser em cima do ombro e por aí afora. E isso aqui ainda permanece, apesar de tudo, né? E, por outro lado, ao mesmo tempo que isso acontece, é uma coisa que eu não entendo como, né? Ao mesmo tempo que isso acontece, é aquela coisa do liberou geral, né? Aí ele faz tudo que dá na cabeça e não a liturgia mesmo não. Isso a gente vê não somente em padrezinho novo, né? Mas a gente vê em bispo mesmo, né? Com todo o respeito, né, que a devoção mariana merece, né? Mas eu não sei por que tem que acrescentar uma Ave Maria na liturgia. Não tem sentido, né? Como me aconteceu uma vez na celebração, a missa era com a intenção de uma senhora ali, doente, né? E quando chegou no fim, depois da comunhão, no momento de silêncio, assim, de reflexão, aí uma senhora do povo começou, da dona fulana, não sei o que, vamos rezar uma Ave Maria por ela. Aí eu não aguentei, disse, me desculpe, mas nós acabamos de celebrar a oração por excelência, que é a celebração da Eucaristia, agora acrescentar uma Ave Maria não tem sentido, né? Aí eu dei a bênção final e disse, em paz, o Senhor vos acompanhe. Acabei de dizer isso, e aquela mesma senhora disse, vamos agora rezar uma Ave Maria pela dona fulana. Se não, Ave Maria não vale. E o que eu assisti aí, ainda no sábado, que houve uma ordenação diaconal, o bispo me chega no fim da missa e faz uma oração a Nossa Senhora e ainda reza uma Ave Maria. Por favor. Olha, nós chegamos no limite da nossa hora, nós queremos agradecer imensamente a participação dos três, lembrar que nós temos muito a trabalhar sobre isso, a ASLI do próximo ano, né, tem como tema, objetivo refletir sobre esse tema da formação, né? Essa confusão ainda, nós separarmos liturgia dos sacramentos, como se os sacramentos não fossem liturgia, a liturgia não fosse sacramental, né? Uma série de questões que estão envolvidas. Muito obrigado ao professor Taborda pela sua grande contribuição, ao professor Washington, ao padre Danilo. Vamos continuar a nossa maratona, porque a nossa próxima mesa também é muito interessante. Nós vamos tratar de vida monástica e, obviamente, eu estou dentro dela. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado.